Fiquemos de pé nesse momento, para nós ouvirmos a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo. Na carta que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, é Gálatas, capítulo de número 6. Esses dias Deus tem falado muito comigo sobre essa realidade e eu quero dividir com os irmãos. Os irmãos que estão em casa, não sei se está funcionando tudo bem, aí avisem para que os irmãos possam ajustar se tiver algum defeito. Gálatas, capítulo de número 6, quero ler somente o versículo de número 7. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim, algumas versões, tá não vos enganeis, na minha tá não erreis, é igual aquela, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará ou colherá, amém? Oremos ao Senhor, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos mais uma noite à tua casa, e sabemos que cada um de nós tem uma necessidade, cada um de nós está com um pedido no coração, e o Senhor conhece esse pedido, e eu te peço que cada irmão receba aquilo que pede, Senhor, receba aquilo que precisa nessa noite, mas também peço ao Senhor, que durante o estudo, nosso coração se abra, a nossa mente seja, Senhor, ligada com a tua mente, para que possamos entender, compreender, aceitar e praticar a tua santa palavra. Livra-nos daquilo que é totalmente contrário à tua vontade. Se tem algo que está nos distraindo, se tem algo que está tirando a nossa atenção, repreenda no nome de Jesus, e que cada um de nós possa estar aqui, não somente presente com o corpo, mas também presente com a mente e com o coração. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Senhor, glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. Glória seja dada ao nosso Deus por essa noite, por essa oportunidade. Eu ainda estou com a voz um pouco rouca, mas estou ficando bastante silêncio durante o dia, para poder, hoje eu estou aqui, amanhã estou em Manta, sexta-feira volto, sábado volto para Manta, domingo volto para cá, então fica como um ioiôzinho, e os irmãos sabem que eu não falo muito, então, como eu não falo muito, a voz às vezes fica um pouco desgastada, mas graças a Deus por isso. Então eu vou estar falando, vou tentar falar mais tranquilo, tá bom? Para que a voz não fique rouca de novo, porque ontem ainda estava um pouco rouco, mas hoje já estou melhor. Nós acabamos de ler um texto que nós, quando lemos ele, entendemos ele. É uma realidade. Quando nós lemos esse texto, nós somos capazes de entender ele. Só uma pessoa que talvez não tenha estudado, que não consegue ler e não consegue fazer a junção de palavras e não consegue entender. Mas é um texto que fala de algo muito importante, que nós temos que nessa noite meditar, pensar, refletir, para que nós não sejamos, irmãos, enganados. Vivemos um tempo que, como Paulo disse, o diabo tem cegado as pessoas. O que é um cego? Pense comigo. Um cego, se ele não tem conhecimento do espaço, se ele não tem nada na mão, ele vai andar aqui dentro, ele vai ter que saber a direção dada por alguém, senão ele vai sair batendo nas cadeiras. Um cego não vê, e tem muitas pessoas cegas. Não adianta você falar é pecado, ela não vê, ela não entende que é pecado, ela vai andando e fala, não, para mim tá bom, é assim que eu vivo. E nós temos que nessa noite entender que existe um princípio que foi deixado por Cristo, por Deus, que é o princípio da semeadura. Não tem como fugir, é um princípio que foi dado. Eu queria até que você abrisse sua Bíblia comigo aí em Gênesis capítulo 8 e no versículo de número 22. A Bíblia diz uma coisa que é muito importante da gente se recordar. Deus fez uma promessa sobre essa terra, e eu e você temos visto isso acontecer, mesmo o homem fazendo tantas coisas. Mas existe aqui uma palavra que vem do céu que diz o seguinte: enquanto a terra durar, eu estou lendo Gênesis 8, 22, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. A promessa de Deus é o seguinte: enquanto tiver a terra,
vai existir dia e noite, o que plantar vai nascer, não tem o que mudar nisso, é uma regra. Só que dentro do processo de plantação, que é o que eu quero falar com os irmãos hoje, existe um estágio que nós temos que pensar. E eu quero que você pense realmente em uma plantação. Quando se vai plantar, porque o texto que nós lemos é o seguinte: tudo que se plantar, se colhe. Quando se vai plantar, a primeira coisa que se faz, o que que é? É preparar o espaço que vai receber a semente. O que seria isso na nossa vida? O que seria preparação? É quando nós estamos começando a pensar em fazer alguma coisa. É quando nós estamos, às vezes, maquinando o mal. É uma preparação. Tudo isso é preparação. Quando você pensa em fazer alguma coisa que não agrada a Deus, mas você está pensando em fazer. Tem um estágio de preparação. E aí o texto diz que depois que você prepara, você planta. Porque tudo antes de ser realizado, a gente maquina dentro do coração, não é verdade? Ninguém do nada briga com alguém. Tem uma motivação. Nenhum marido sai de casa dizendo: eu estou indo fazer coisa errada. Ele começa bem antes, preparando. Um jovem, um adulto, ele não erra de repente. Começa devagar. Começa com um pensamento. Começa com uma intenção. Começa com alguma coisa que ele ouviu. Isso se chama tudo de preparação. Só que disso também tem um momento de plantar. É onde a gente começa a agir como queremos, do jeito que queremos, da forma que queremos. Só que temos, dentro desse período, ignorado uma coisa que se chama o processo. Por que acontece? Assim que eu preparei o terreno, é visível, é visível. Assim que eu plantei, é visível. Mas depois disso tem um tempo de, vamos chamar, escuridão. A pessoa quando planta, ela não sabe se está germinando ou não. Está lá dentro da terra. E ninguém vê que está plantado nada. Às vezes você passa num lugar, está limpo, e alguém fala: está plantado. Não sabe. Não dá para saber. Pode ser que vão plantar à tarde. Já tem a preparação. Mas se está plantado ou não, só nós sabemos. E eu e você sabemos o que estamos plantando, irmãos. O que acontece é que nós estamos ignorando. Por quê? E aqui eu quero dar um exemplo muito prático. Eu acabei de cometer um grande pecado. Vim para o culto. Tudo tranquilo. Senti até a presença de Deus. O que acontece comigo? Me esqueço que plantei. Ou não é assim? Me esqueço que plantei. Quando começa a vir a plantação, a colheita, todo mundo se esquece que foi o que eu plantei. E aonde começa a ter um questionamento sobre Deus. Por que Deus? Quantas pessoas que estão, vou falar daqui, né? Vamos usar nós e talvez online. Quem não está aqui, não está aqui. Mas quantos de nós aqui hoje vivemos problemas que, se nós formos sinceros, eles são apenas resultado do que eu fiz lá atrás. Algumas pessoas não têm bons empregos, mas ele vai ter que voltar um pouco atrás e lembrar que na escola ele não estudava bem. Ele preferia ficar brincando em vez de estudar. Quando alguém dizia para ele: tem que estudar, porque nele ele zombava das pessoas. Quando cresceu, não conseguia um bom emprego. E aí não ganha bem. Aí não tem o que quer, materialmente falando, e no sistema capitalista. Que você é o que você tem, não é assim? Você tem um celular, mas você fica olhando o outro. Você tem um sapato, você está olhando o outro. Você tem um carro, você está inconformado, você quer outro. Você tem uma roupa, mas você não está satisfeito, né? É aquelas mulheres, é digno de mulher, mas homem também é igual. Chega, tem 10 sapatos, fala: ai, não sei o que eu vou pôr hoje. Mas também com tantos. Ah, não, mas eu estou precisando de um sapato novo. O que é isso? É um sistema capitalista que nós vivemos. E como eu não estudei, não tenho um bom salário, eu começo a sofrer, porque eu começo a comprar sem poder pagar. Aí eu me endivido e depois eu venho para a igreja pedir oração. E tem muita gente pedindo oração e pedindo a Deus que ignora o que eu estou fazendo. Eu vou fazer do jeito que eu quero, mas quando vier o resultado, Deus vai ter que se virar e quebrar um princípio que é dele. E aí você tem que saber o seguinte: os meus problemas, eles são frutos ou eles são lutas? Porque tem diferença, irmãos.
Tem diferença. Se você não souber fazer um diferenciamento, você age diferente. Porque não adianta, por exemplo, eu orar para Deus tirar um fruto que eu não estou preocupado, foi eu que plantei aquilo. Não sei se os irmãos estão entendendo, se os irmãos compreendem isso. Se você não tiver essa visão clara, você não vai trabalhar certo. Tem gente orando para Deus tirar o fruto. Não, fruto se colhe. Fruto se colhe. Por isso que o texto diz, um alerta muito grande, não erreis. Deus, ele não se deixa escarnecer. Deus não aceita que o homem zombe dele. E como é que ele faz isso? Deixando você colher o que você está plantando. Nós temos que nessa noite meditar sobre isso. E dentro do texto tem uma coisa que a gente tem que entender o seguinte. Abra aí sua Bíblia comigo, volte lá. Nós estamos em Gálatas 6, 7, né? Volta lá. As duas primeiras palavras é não erreis. Isso aqui a gente pode chamar de alerta. Tem algumas Bíblias que está escrito, não vos enganeis. A conotação desse texto não é não erreis no sentido de você não sabe e precisa prestar atenção. Ele está dizendo o seguinte, você já sabe. Sabe o que esse não erreis diz o seguinte, não se faça de desentendido. Não finja que está tudo bem se está tudo mal. Não ache que você vai praticar o que Deus disse que é errado e que vai ficar tudo bem depois. Isso é um alerta, isso é uma orientação. Não ache que você vai fazer algo que você mesmo diz que é errado quando todo mundo faz, mas como sou eu que estou fazendo, vai ter misericórdia. Não é assim que somos? Olhamos para as pessoas e dizemos, não, Deus é justiça. Quando eu faço coisa pior, o que é que eu digo? A graça, a misericórdia, o perdão. E nós não estamos falando aqui que não existe isso. Nós estamos falando hoje da responsabilidade que eu tenho de entender que eu não posso ignorar Deus. Eu não posso ignorar o que Ele está falando. Eu não posso me fazer de desentendido. Irmãos, escute uma coisa. Nós temos visto hoje problemas. Onde tem o maior problema hoje? Dentro da comunidade cristã. É dentro de casa. O maior problema da igreja não é econômico. Porque todo mundo tem comida, todo mundo tem carro, todo mundo trabalha. Tem alguns irmãos de dificuldade? Sim. O maior problema não é esse. O maior problema é dentro do matrimônio. Porque tudo começa no matrimônio. Porque o matrimônio vai gerar um filho. E se esse matrimônio se acaba, o filho vai sofrer. Então nós temos que entender uma coisa seguinte, se lá atrás, e aqui nós temos que se apegar fortemente no que Lucas escreveu em Atos. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ok? Deus não leva em conta o tempo que eu não sabia. E não é que eu não sabia que existia, porque muita gente não sabe o que está escrito. Cometemos um erro e não saber o que está escrito, mas muita gente não sabe. Mas nós temos que entender o seguinte, se eu vou olhar o problema maior hoje da igreja, ele está dentro dos lares. É dentro do lar que começa tudo. Se o pai e a mãe não servem a Deus, os filhos não vão servir. É claro, aí você vai falar, não, mas eu conheço. Irmãos, nós estamos falando de uma forma geral. Existe um posicionamento individual de cada um de nós que muda a nossa vida. Quando eu cheguei na igreja, não tinha ninguém na minha casa que servia a Jesus, ninguém. Hoje eu tenho. Mas eu não tinha isso antes. Mas não é porque isso aconteceu com um ou com outro que você olhe na geral. E o problema não é estar fora da igreja, porque os problemas também acontecem para quem está dentro da igreja. Por quê? Porque estamos dentro da igreja negligenciando o conselho. Não erreis. Faça uma avaliação, irmãos. Faça uma avaliação. Se hoje está fazendo errado, não espere colher certo amanhã. Tudo que você vai viver amanhã é o que você está fazendo hoje. Para esses meninos aqui que são tudo novo, ó, não estude não para ver. Não se esforcem não para ver. Não, mas eu estou orando. Não, não tem isso.
Não, mas eu estou orando. Ora, mas sai do culto, vai para a boate. Ora, mas sai do culto, vai trair a esposa. Ora, mas sai do culto, vai mentir. O que adianta? Queremos uma macumba. Queremos uma interferência de Deus no princípio de Deus. Eu estou indo ali brigar, mas você ora por mim? Eu estou indo ali agora e eu vou quebrar a cara daquele cara, mas ora por mim. Peraí, se você está consciente, se você está sabendo que é errado, não erreis. Acorda, não se faz de desentendido. Pecado gera morte, pecado leva você ao esfriamento. E quantos de nós estamos errando porque estamos fazendo essa simples coisa? E aí Tiago diz uma coisa, capítulo 1, versículo 22 de Tiago, quando ele vai dizer para nós também um conselho, que todo crente deveria ter essa personalidade. Irmãos, eu não sei como estamos vivendo sem ler Bíblia, eu não sei, eu fico às vezes pensando, como vivemos o dia inteiro sem ler Bíblia, sem ter um tempo devocional com Deus, sem acordar um pouquinho mais cedo. Ah, mas eu estou cansado. Mas Deus vai te encher de paz e alegria. Olha o que diz Tiago: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Aí ele usa uma expressão: enganando-vos a vós mesmos. Nós não podemos ser somente pessoas que escutam. É quando ele não erra. Não erra. E o problema da igreja não é, irmãos, que não tem palavra. É que não tem cumprimento do que se escuta. Se acostumou aí, os gurus da fé, a deixar o povo ouvindo. Um só fala. Não, cada um de vocês é uma pessoa direcionada por Deus para pregar o evangelho em qualquer lugar que esteja, praticar o que se escuta. E o conselho é: não se engane, não erre. E aí, esse alerta nos leva a um outro alerta. Por que eu não devo fazer finta, né? Como diz o italiano, fa finta di niente. Fare finta di niente, não so que sou, não so que sou, né? Eu não sei de nada, não é isso? Eu não sei você, mas eu sempre sei quando eu estou errando. Sempre sei quando eu estou errando. É incrível esse negócio. Às vezes você fala uma coisa e fala: falei. Não erreis. Não faça finta que está tudo bem. Não finja que você não sabe o que é certo. E nós temos brincado com isso muitas vezes. Mas o conselho, lá em Gálatas 6, 7, o conselho de não errar, de não ficar voando, é porque Deus, Ele não se deixa escarnecer. Deus não aceita que eu e você zombe dele. E como é que eu zombo de Deus? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Salmo 53, o verso 1. A palavra diz: disse o nécio no seu coração: não há Deus. Muitas pessoas zombam de Deus, dizendo claramente que Ele não existe. E essas pessoas, você pode até achar que elas são piores do que nós. Mas é um nécio, é um tolo. E ele diz no seu coração: não há Deus. Mas tem um texto que eu gosto eu gosto de pensar nele, e eu queria chamar você para meditar nele, que muitas vezes, nós que estamos aqui dentro, escute isso, nós zombamos de Deus, porque nós dizemos que Ele não existe, não com as palavras. Abra sua Bíblia, por gentileza, Romanos, capítulo de número 1, e o versículo de números 21, Romanos, capítulo 1, o versículo de número 21, os irmãos acharam? A palavra diz assim, ó, escute isso aqui, irmãos. Nós estamos falando o seguinte, ó: Deus, Ele não aceita que você zombe dele. Aí o texto diz o seguinte de Romanos: porquanto
tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo de número 24. Versículo de número 24, é muita criança, né? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Escute uma coisa, tendo conhecido a Deus, e aqui eu quero que você medite, Deus não aceita que eu e você zombe dele. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. E a gente não vive um tempo que parece que é isso que a gente faz, irmãos? Não parece que não tem mais diferença nenhuma ser cristão? Eu não sei você, mas eu me incomodo comigo e tento passar para as pessoas o que eu sinto de mim, que às vezes eu estou perdendo o meu tempo, não com aquilo que é de Deus, mas com aquilo que é do mundo. Porque se você conheceu a Deus, você tem que glorificar Ele como Deus, você tem que agradecer. Alguém aqui hoje, e eu não estou falando no sentido de julgar, não, só para refletir, entenda isso. Acordou e assim que abriu os olhos falou, puxa vida, Deus me deu mais uma oportunidade, eu estou vivo, quer dizer que hoje pode dar certo, quer dizer que aquilo que não deu certo ontem, hoje pode dar, quer dizer que eu tenho continuidade, porque se eu tivesse morrido, tinha acabado tudo. Nós às vezes entendemos que somos donos da vida, não glorificamos Deus como Deus, aí vivemos uma vida de reclamações e paramos de analisar o que é certo, o que é errado. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. E sabe por que muitos de nós estamos achando que Deus não existe com as nossas atitudes? Porque pense comigo, por que o mundo tenta de qualquer jeito dizer, não existe nada de verdadeiro na Bíblia? Por que o mundo tenta em todo momento dizer, não, tem que aceitar tudo, tem que ter imoralidade? Por quê? Porque se a Bíblia não é real, todo o princípio moral, ele cai por terra. Não fazer sexo antes do casamento, onde está escrito? Aonde você vai ir, que alguém vai dizer assim, não, jovem, não pode fazer sexo antes do casamento. Então, se a gente tira a Bíblia, aonde está escrito? Quem disse? Quem disse que não pode fazer sexo antes do casamento? Quem disse? Deus. Não pode trair a esposa. Não, mas a esposa é chata. Não, ele arrumou uma mais bonita. Hoje eu vi um vídeo que o cara dizia o seguinte, se a sua mulher é chata, troque ela. Seja você casado, namorado, larga. Porque o homem tem que se dar valor. Era o que a pessoa falava no vídeo. Por isso que querem provar que não tem Bíblia. Porque se não tem Bíblia, se Deus não existe, todo padrão moral, ele cai por terra. Aí fica tudo relativo. É errado para você. O meu ponto de vista não é bem assim. E tem muitos que vão caindo nessa conversa, e nós vamos tendo igreja já dizendo, é melhor ser feliz do que viver um casamento frustrado. É melhor se converter, aplicar os princípios bíblicos para o marido, para a esposa, e os dois ir para o céu. Pense o que você está plantando hoje. Entenda que você não pode se fazer de desenganado. Você não pode fingir que não sabe a verdade. Você não pode errar pensando que Deus vai achar que está tudo bem. Porque Ele não se deixa escarnecer. Então muitos vão dizer que Deus não existe. E muitos vão se comportar como se Deus não existisse. Isso é uma forma de zombar de Deus. Pense, se eu chego aqui e falo, Daniela, eu vou usar ela porque ela fica brava comigo depois, mas vou usar ali a Nubia e o Adriano, então. É melhor, né? Porque depois ela fala, mas tem que usar eu. Mas pense comigo, eu chego em casa e digo, Daniela, aqui dentro de casa eu sou seu marido, fiel, conta comigo. Só que quando sair da porta para fora, eu faço o que eu quero,
não me cobra satisfação. Não tem isso? Ela ia aceitar, irmãos? Ela fala, está zombando de mim. Mas a gente não faz isso com Deus. Aqui dentro, a gente diz, conta comigo. Eu sou tua, eu sou teu, meu corpo é teu. Não sai lá fora, não é nada disso. Faço o que eu quero, do jeito que eu quero. E Deus? Ixi, tem Deus? Irmãos, eu peço uma gentileza só de... Esse daqui pode até desligar, eu acho que o calor chegou. É quando a gente chegou estava muito frio, né? Mas agora eu já estou bem quente aqui na frente. Então, nós temos que tomar cuidado hoje. Porque se você estiver zombando de Deus, você vai ter um problema muito sério. Perceba que o texto diz o seguinte: Deus não se deixa. Tem gente que acha que está com a bola toda, irmãos. Tem gente que está, eu estou demais, estou pecando a roda, e na igreja ninguém fala, aquele pastor lá é um carnal só, Deus não revela nada para ele. Como se Deus estivesse aqui interessado em fazer nós passar vergonha, sendo que Ele sabe que todo mundo já é pecador. Só que a gente, para mostrar a santidade, a gente quer envergonhar os outros, não é isso? É isso que a pessoa quer. Assim, aí a pessoa fica, e o outro aqui fica, aí domina as pessoas. Todos somos pecadores. E a graça é o que nos mantém aqui dentro. Só que nós não podemos zombar dele por isso. Só que muitos zombam dizendo que ele não existe. Só que tem outras pessoas que vão zombar de Deus dizendo que a sua palavra não é verdadeira. Abra sua Bíblia comigo aí. Êxodo capítulo 20, verso 11. Tem uma coisa que diz referente ao Gênesis, que aí nós podemos se lembrar da questão do ateísmo, da questão do processo da seleção natural, não é isso? A evolução de Darwin, como tudo se formou. Aí nós vamos em Êxodo capítulo 20, verso 11. A palavra de Deus, ela diz uma seguinte coisa: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. A Bíblia vai dizer que Deus, em 6 dias, Ele criou tudo. Aí eu fico pensando, às vezes, a gente não conhece Deus, não. 6 dias Ele criou tudo. E aqui tem uma expressão que eu gosto, quando ele fala assim, o mar, e olha que o mar é um dos lugares menos explorados da face da terra, hein? Tem lugares dentro do mar que o homem não consegue ver o que está lá, não. Deus criou tudo, esse mar e tudo que está lá dentro. O que é o meu e o teu problema para Deus? Fala para mim. É isso que a gente às vezes não entende. Só que como a gente não crê na palavra, esse é o problema. Tem gente que duvida, será que Darwin não estava certo? Irmão, já estudei um pouco de Darwin, não estava certo não. Eu não vim de macaco também não. Eu sinto muito. Eu creio que tem um Deus poderoso, que nos criou, nos deu fôlego de vida, e Ele tem poder para dar, para tirar, para fazer e para desfazer. Aí quando nós vamos em Hebreus 11:3, diz o seguinte: pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ele disse, haja. Isso deveria nos motivar e dizer, poxa vida, se Deus olhar para mim e dizer, haja um milagre, vai haver. Mas é preciso crer na palavra. Mas quem não crê nela, zomba de Deus. Outra coisa que nós fazemos como forma de zombar de Deus hoje, que está na moda, o amor, não é isso? Você sabia que, qual que é as reuniões que está tendo, Papa, não pode falar nome aqui, que está tendo aí reunião dos líderes, né? Na semana que passou aí, teve uma reunião com todos os líderes, todo mundo junto, uma só religião, o tal do ecumenismo, onde junta tudo. Irmãos, isso está errado. Não, mas o amor deles é lindo, não. Respeite todo mundo, porque pode ser que agora nessa era de internet, né, não sei, tanta fobia que eu posso ser qualificado como algum ecumenicofobia, não sei se existe isso. É contra o ecumenismo, sou contra, porque somente ao teu Deus adorarás. Respeite todo mundo. Se você briga com alguém por causa de religião, você está sendo tolo. Respeite, porque o próprio Jesus diz o seguinte: quem quiser
venha. Se alguém quiser te ouvir, fale. Comece a falar. Se mandar você parar, fala: olha, os meus pés vieram te pregar o evangelho. Você não quer? Faz que nem Jesus falou para os discípulos. Quando sair da cidade, deixa lá o pó da terra. Quem receber você, receba. Não temos que desrespeitar ninguém, não temos que ir na internet ficar ofendendo ninguém, mas temos que praticar o evangelho para mostrar que o que a gente fala é o que a gente pratica. Mas o problema é que a gente vive numa sociedade que zomba de Deus. E quantas igrejas estão zombando de Deus? Junta todo mundo lá para fazer um culto, irmãos. Isso não pode. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos capítulo 12 e o verso de número... Atos capítulo 4, versículo número 12. Olha o que diz o texto bíblico. Acharam? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não tem outra, é só em nome de Jesus Cristo. O próprio Jesus, João 14,6, vai dizer: eu sou o caminho. Você sabe por que os judeus ficaram tão loucos com Jesus? Porque ele disse: eu sou. Quando ele diz eu sou, ele se remete lá quando Moisés diz para Deus: o que é que eu falo que tu és? E Deus diz que o eu sou. Quando Jesus diz eu sou, Jesus fala assim: eu sou Deus, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai entrar na presença de Deus se não passar por mim. Aí hoje muitos pastores dizem: não, é importante a gente ser ecumênico, junta todo mundo. Por quê, irmãos? Gera poder, gera audiência, gera admiração de homens. E não é isso que a maioria de nós estamos procurando, às vezes, uma aceitação das pessoas? A igreja do tempo que nós vivemos exalta mais homem do que Jesus. A igreja do tempo presente tem que ter um nome de homem. Alguém fala assim: quem é o pastor lá? Eu quero saber quem é o pastor lá, rapaz. Tem que perguntar o seguinte: lá prega Jesus? Lá o central dentro do movimento é a Bíblia? Não, mas lá tem um apóstolo, tem um reverendo. Ih, irmão, vigia! Lá tem que ter o Espírito Santo, lá tem que ter a Bíblia, sendo o livro, manual que vai guiar a minha e a sua vida. Mas vivemos dentro de um mover que todo mundo quer ser pastor para ser famoso. É um cenário. Mas nós temos que entender que ecumenismo não é bíblico. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Outra coisa que nos faz zombar da palavra de Deus, zombar do próprio Deus, é quando nós brincamos com a sua palavra. Quando nós minimizamos o que ele disse que traria destruição. A Bíblia diz de uma forma muito clara: só tem dois caminhos, não é isso? Jesus, em Mateus 7, diz o quê? Tem a porta larga e a porta estreita. Quando você vai lá em Êxodo capítulo 30, diz o texto: eis que hoje ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhei hoje o que você quer. E por que, irmãos? E pensa uma coisa comigo: porque o diabo está cegando as pessoas e parece que a gente não está sentindo. Você já teve anestesiado? Não sei se o irmão já teve anestesiado. Eu só tive, que eu senti, né? Eu já tive todo o corpo, mas foi anestesia geral. Mas quando tomou na boca para fazer, você vai falhar. Aí está filmando. E aí você fala com a boca, a língua sai para fora. Você não sabe que a língua está para fora. Está anestesiada. E parece que nós estamos anestesiados. Parece que tem uma fila de pessoas errando e dizendo: não, mas está tudo bem. Não está tudo bem não, irmão. Não nega o que Cristo disse. Não minimiza o que ele disse que não pode. Parece que Jesus escreveu isso aqui, ó, só para deixar uma base só. Não, aqui está dizendo que não pode mentir, mas pode mentir sim. Não, aqui está dizendo que não pode falar mal um do outro, mas pode. Perceba que nós zombamos de Deus. Quantas pessoas que você conhece que você disse: não é crente não. Ficou até famoso, o pastor André Valadão ficou famoso, né? Por declarar que as pessoas estão indo para o inferno. Ficou famoso. Você não é crente não. E as pessoas riem de uma coisa séria, de uma coisa que quem não é crente vai para o inferno. Como eu posso rir se tem pessoas indo para o inferno? Só que a gente quer rir
A gente quer like, a gente quer compartilhar, a gente quer ser online. É um tempo de acordar, de abrir os olhos. E entenda uma coisa, eu tenho um bom senso, eu sei que quando é brincadeira, eu estou dizendo para você entender uma coisa: nós zombamos de Deus porque não praticamos o que está escrito, minimizamos tudo que está escrito. Não, mas isso aqui não é para hoje, não é assim que a gente faz? Abre aí, Lucas 6,46, por favor. Lucas capítulo 6, e o versículo de número 46. Acharam? Por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Perceba como que é uma zombaria. Volta ao casamento, eu vou usar o casamento porque, irmãos, o que o diabo está fazendo com os casamentos não é brincadeira. E você aconselha o casal, irmãos, eles não escutam você, irmãos. O marido quer continuar sendo independente, a mulher quer continuar gritando, é um negócio doido. Irmãos, pelo amor de Deus, você que está marido aqui, ó, é marido, a mulher pode sim cobrar você. Ah, mas não que ela pode. Um monte de gente sofrendo, porque, irmãos, e não tem jeito. Ah, mas eu vou me separar. Não, não pode. É seu marido. Não, mas está impedindo o meu ministério. Irmão, seu ministério é ser esposa. Ah, mas eu queria um homem que me seguisse na igreja, então escolhesse antes de casar. Se um cara não vai na igreja antes do casamento, quando casar, ele não vai ir. Não, mas Deus faz a obra, vigia. Se ele não for, aceita. Se a mulher é uma mulher despiritada, irmão, daquele jeito, não, mas Deus vai fazer a obra, vigia. E nós estamos falando aqui de crente, porque quem está no mundo vai escolher o que vir na frente. Perceba que temos feito coisas esquisitas. Mas nós temos que nessa noite olhar esse texto e dizer o seguinte: por que eu fico dizendo Senhor, Senhor, e eu não faço o que Ele diz? É uma zombaria ou não é? Esse aqui é o meu... vou usar agora a Núbia e o Adriano. Adriano chega e diz: essa é minha mulher. Aí os dois vão dar um passeio, vem uma outra pessoa, o Adriano deixa a Núbia de lado, conversa, não apresenta. Mas o que é isso? Eu não queria te apresentar para ela não. Mas sou sua esposa? Aceitaria, irmãos? E para que a gente fica dizendo que é crente? Para que a gente fica dizendo que serve Jesus? Se a gente não faz nada do que Ele pede, tudo que se fala para fazer, não, mas é religioso, não pode, não dá. Irmãos, o que Deus pede é que você seja uma pessoa melhor, que você seja para os outros o que você quer que as pessoas sejam para você. É isso que o Evangelho pede. Esse negócio de terno e gravata é religiosidade, não, é um costume. Religiosidade é aqui ficar pregando e ir lá pecando, é dizer que Deus é justo e não honrar Ele. Nós precisamos nessa noite entender, não adianta ficar falando Senhor, Senhor. Irmãos, você e eu já teríamos matado nós se nós fosse Deus. Ou não teria? Quantas promessas eu já fiz para Deus, irmãos? E aí cada um vê o seu aí. Não, está chegando o fim do ano, glória a Deus, nós vamos renovar aquele negócio. Esse ano de 2023 eu vou ir todo culto, eu vou estar orando mais, eu vou ler a Bíblia todinha, não é assim? Eu vou melhorar. Chega dia 10 de janeiro, nós já está num vulco danado e já se esqueceu de tudo. Não zomba dele não, irmãos. Ele não aceita. E Deus não quer isso para nós. Esse que é o ruim. O diabo vai enganando, dizendo não. E a gente vai acreditando no diabo. Mas se Deus disse que não pode, e tem um homem dizendo que pode, se eu estou errado e não reconheço, eu não mudo. Eu tenho que olhar para mim. Só que o problema, qual é o problema nosso? Vejo todo mundo errado, só que não consigo ver o meu. Tem um estudo que mostra que a pessoa que tem mau hálito não sente. E o nariz mais perto é o dela. Mas não é incrível? Isso nos ensina. É como Jesus disse: você vê o cisco do olho do irmão, mas não vê a trave que está no teu olho. Por isso que nessa noite nós temos que pedir ajuda do próprio Espírito Santo, para Ele entrar em nós, para que quando a gente diga Senhor, Senhor, e Ele disser cala a boca, a gente fala, tá bom, estou calado.
chamar Deus de Senhor, aí ele diz assim: Abraão, fala Deus, eis-me aqui. Leva Isaac para sacrificar. Amém, Senhor, vamos embora. Hã? O que a gente sacrifica para Deus, irmãos? Nada. Não, Deus não pede nada. Como não pede? Está escrito. O bom desse texto, se esse texto estivesse no Velho Testamento, os outros falam: não, isso é heresia. Está no Velho Testamento. Mas está escrito no Novo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você plantar, você vai colher. Abra sua Bíblia, por gentileza. Outra coisa que nós temos que entender, que tem acontecido nos dias de hoje. E por favor, eu vou voltar, porque tem essas coisas de internet, e os outros ficam doidos para pegar um pedaço do vídeo e atacar. O Facebook às vezes bloqueia quando você fala algumas palavras. Não tem problema. Mas tem muito crente sendo padrinho de casamento homossexual. É incrível isso aqui. É ou não é zombar de Deus? É ou não é zombar de Deus? Ah, mas são tão legais. Eu não falei que não era legal. Falando que a prática é pecaminosa. Mas mesmo assim eu também digo para aqueles que apoiam separação. Só que a igreja só quer falar dessa parte. Não, filho, larga mesmo, não é isso? Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo de número 19. Deus não se deixa escarnecer. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Mateus 19, versículo 4. Jesus vai falar uma coisa que é importante ler. Acharam? Jesus está falando sobre essa questão e ele diz o seguinte: ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea. Agora nós temos que sair por aí brigando, irmãos? Não. Aí é ser uma outra coisa. Eu estou falando do que é bíblico. Respeito todos. Conversar, cumprimentar. Conheço um monte, irmãos. Até dizem para mim: puxa, o senhor é legal. Tá bom, não? Porque não é ser mal educado, mas todos sabem a minha opinião. Tem um homossexual aqui de Milano, que eu não sei o nome dele direito, conheci ele, foi rápido. E ele falou assim: eu posso vir nos cultos? Eu falei: pode. Mas me aceita? Eu falei: o que você aceita, o que você faz, não. Mas o senhor falou comigo com tanto respeito. Eu falei: não, Jesus falava com respeito, só que falava a verdade. Só que não adianta eu falar do homossexual se eu sou ladrão. Não adianta eu falar do homossexual se eu sou um adúltero. Não adianta eu falar do homossexual se eu sou um mentiroso. Só que a gente acha que só o homossexual tem que pagar o preço. Perceba como zombamos de Deus. Não, o que eu não gosto é pecado. O que eu gosto, Deus abriu exceção. No princípio não é assim. Deus criou macho e fêmea. Tem um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 6. É bom a gente, já que eu estou falando disso, porque de repente tem alguma pessoa que é homossexual ou lésbica que está assistindo e pode achar que são palavras que não são adequadas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Achou? Olha o que diz o texto, uma coisa. Não sabeis que os injustos, eles não herdarão o reino de Deus? Pronto. A gente liga para quem é injusto? A gente, não, está aqui, o irmão é injusto, deixa aí. A gente acha que é normal, mas aqui está dizendo que o injusto não vai entrar no reino dos céus. Não erreis. Olha, de novo. Perceba que o alerta, faz atenção, igreja. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Os homens garanhão aí, fica esperto. Eu tenho potência, eu sou bonitão. Fica esperto. Fique esperto. Nem os efeminados, nem os sodomitas, que são os imorais, nem os ladrões, nem os avarentos. Ai, eu amo dinheiro, eu não preciso trabalhar. Adora a Deus. Que adorar a Deus? Para ter que ganhar dinheiro. Cuidado. Nem os bêbados amam a birita. Nem os maldizentes. Olha lá. Perceba, é uma lista só. Nós já falou de adúlteros, homossexualismo, efeminados.
nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, eles herdarão, e é o que alguns têm sido. Versículo de número 11. E é o que alguns têm sido. Depois você lê o restante em casa. Quantas vezes nós apoiamos isso? Quantas igrejas, né? Tem pastores grandes no Brasil agora, dizendo que são igrejas inclusivas. E a parte da inclusão, que é o que Cristo fez, incluiu pessoas que se arrependeram. Agora a inclusão é o seguinte, não precisa se arrepender mais não. Vem como está, do jeito que está e fica. É homossexual, fica homossexual, é mentiroso. O importante é amar. O importante é amor, o importante é ter comunhão, o importante é ter igreja cheia, o importante é o dízimo estar entrando. Você vai ver as igrejas deles, irmãos, são gigantes. Tem dinheiro. Porque esse reino jaz o maligno. Satanás disse o que para Jesus lá em Mateus capítulo 4? Se você me adorar, irmão, olha os reinos. O que é isso? Quer dinheiro, quer Ferrari, quer Lamborghini, quer apartamento de luxo, quer conta bancária alta, quer Rolex. Eu não estou dizendo que isso é pecado você ter, você está fazendo justo. Entenda o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Estou falando que é você viver uma vida de pecado para ter essas coisas. Só que nós vivemos um tempo que a igreja está perdendo o foco. Aí nós zombamos da palavra, zombamos de Deus, aceitamos o que Deus disse que não era para aceitar. Nós precisamos orar, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Uma coisa que é zombar de Deus, que muitos têm feito, meu Deus, essa hora não para. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus capítulo, isso aqui vai mais para líderes, né? Os irmãos que têm chamado para pregar. Tem gente que gosta de pregar para ser aplaudido, tem gente que gosta de pregar para os outros dizer que prega demais, meu Deus, que homem, que sabedoria. Olha lá, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide. Qual que é a ordem? Como é que ensina alguém? Não sei se... Como é que ensina alguém? Está aprendendo, varão? Não, e eu não estou falando que é contra isso, entenda o que eu estou falando. Ensinar é parar e falar, olha, isso aqui é isso aqui. Não entendi. Espera aí, vem cá. Não entendi. Jesus morreu. Quem é Jesus? Eu falei com os jovens na sala. Ah, sabe evangelizar? Sai. Quem é Jesus? É o Cristo. Mas o que é Cristo? Mas por que ele morreu? Como é que ele nasceu? Qual que é? Se você for evangelizar alguém que começa a fazer pergunta, a gente para de evangelizar. A gente sabe dizer assim, é um amor. Aceita Jesus que a tua vida se transforma. Mas como é essa transformar? Eu vou estar diferente? Meu cabelo vai mudar? Meu rosto vai mudar? Eu vou ser totalmente... A gente não sabe explicar. A gente fica preso. Porque as igrejas pararam e de ensinar. As igrejas estão botando outdoor dizendo, vem que a bênção financeira vai chegar. Deus abençoa financeiramente? Abençoa. Deus dá tudo o que você precisa nessa terra? Dá. Mas a prioridade é você aprender que existe um Salvador que te perdoa, que te cura, que te restaura e que todo o tempo está disponível para te ajudar e te perdoar. Quando eu não entendo o que é evangelho, o diabo me tira da presença de Deus, porque eu acredito no que o diabo fala. Aí o texto diz, ide por todo mundo e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, de novo ensinando, que coisa! Só quem já ensinou aqui sabe que dá trabalho. Só quem já ensinou sabe que dá trabalho. Para ensinar tem que ter uma coisa chamada metodologia. Tem que ter didática. Não adianta, tem gente que sabe para si, mas não consegue ensinar. Ou não é verdade? Tem gente que é inteligentíssimo. Quando ele fala, ninguém entende. Não entendo. Tive um professor na faculdade que um dia ele me falou, gente, eu só tenho esse exemplo. Eu falei, professor, posso ajudá-lo? Aí expliquei. Porque ele era uma pessoa inteligentíssima. Mas quando tinha que falar, aí eu falei, o que o professor está querendo dizer, irmãos não, alunos na época, é isso, isso e isso. Ah, bom, agora a sala entendeu. E ele falou, poxa, Valdomiro, obrigado. É que eu não consigo me expressar bem ainda, comecei a dar aula agora, para aumentar a renda. Era um cara incrível nas finanças, mas não sabia explicar. Então como é que eu ensino? Me preparando.
Agora a gente quer ensinar as pessoas indo para o monte só orar. E não entendo o que eu estou falando, porque sem oração tudo isso vira legalismo. Sem oração isso aqui não tem vida. Só que a igreja não está se preocupando em ensinar. Escola bíblica, poucas pessoas. Culto de ensino, poucas pessoas. Põe na quarta não, põe na segunda-feira, 10 horas. Culto do... sei lá como eles chamam aí. As portas vão se abrir, carros vão ser entregues, chaves de casa, documentos. Meu Deus, isso aqui fica pequeno. Porque as pessoas estão se esquecendo que Deus é um Deus de milagres e maravilhas, mas antes de tudo é justo e não se deixa escarnecer. Nós precisamos orar nessa noite, porque o conselho é o seguinte: olha, tudo que você plantar, você vai colher. O que eu tenho plantado nessa noite? Eu tenho zombado da palavra. Esses textos dizem que essas pessoas zombam da palavra. Quem não ensina, zomba. Pastor que fica pregando mentira, zomba de Deus e está colocando a salvação em risco. A igreja pode estar cheia? Pode. Está pregando o quê? É a palavra? Ou está pregando o bem-estar material? Ou está virando coach? Ou está virando artista? Nós precisamos orar. Porque quando nós não consideramos isso, nós estamos diante de uma morte muito eminente. Nós temos que parar nessa noite, amém? Eu continuo semana que vem. Nós estamos na parte do alerta. Semana que vem nós entramos na parte da plantação e da colheita. E eu quero falar umas coisas muito sérias com os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos.